Aleluias. Abra sua Bíblia no livro, na leitura nossa, na pesquisa para esse mês de dezembro, livro de Atos dos Apóstolos. Vamos celebrar juntos no capítulo 1, no capítulo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que ele disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, que lhes disseram: varões galileus, por que vocês olham para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém a palavra? Muito obrigado, Senhor, por estarmos no templo cultuando a Ti. Obrigado pelo privilégio que já tivemos, Senhor, de estarmos hoje pela manhã no batismo, na ceia do Senhor, com tantos irmãos aqui, e agora voltando à noite para celebrar ao Senhor neste culto de glorificação a Ti. Obrigado pelo privilégio de podermos celebrar canções que declaram o Teu poder, a Tua glória e a Tua soberania. Obrigado por podermos interagir como igreja, Senhor, e viver os momentos que aqui já vivemos, que tudo seja para Te glorificar. E agora nos assentamos à Tua mesa espiritual para recebermos o Teu alimento. E o que nós esperamos é que esta palavra, Senhor, não apenas nutra a nossa vida, mas nos dê autoridade e poder, e nos dê a percepção do mundo espiritual e a forma como nós devemos nos colocar e agirmos nele. Por Cristo oramos e agradecemos, amém, e graças a Deus. Quem pode dizer amém? Que privilégio podermos celebrar ao Senhor. Nós estamos com esse banquete, que é o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido e celebrado como Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos ou na vida da igreja. Porque uma tendência do livro de Atos é mostrar o poder de Deus a partir do momento em que Jesus sobe aos céus e mostrar para eles que eles podiam sim interagir no poder de Deus e vencer as suas próprias fragilidades. O livro de Atos dos Apóstolos também tem o propósito de apresentar para mim, apresentar para você e relembrar a todos nós e nos mostrar de uma forma viva, vívida e prática que nós podemos sim interagir no poder de Deus e vencermos todas as limitações que se interpõem na nossa vida, que tentam nos fragilizar. O livro de Atos dos Apóstolos
mostra o poder de Deus em ação, a virtude do Espírito Santo. E uma das coisas extraordinárias que esse livro conta é que eles obedeceram ao Senhor, obedeceram a sua palavra. Cristo disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era uma ordem para eles permanecerem no propósito ali na cidade. E o que isso tem a ver conosco? Fique, porém, na cidade de Friburgo, até que do alto sejais revestidos de poder? Não. A palavra é: fiquem no Senhor, hajam no Senhor, continuem esperando em Deus, continuem interagindo na palavra e naquilo que Deus nos orienta, para que vocês, para que todos nós igualmente recebamos e vivamos esta autoridade e esta virtude. A virtude do Espírito Santo não vem à vida de uma pessoa para fazê-la notória. A virtude do Espírito Santo não vem à vida de uma pessoa para fazê-la famosa. A virtude do Espírito Santo não vem à vida de um crente para distingui-lo dos demais. Mas a virtude do Espírito Santo vem para mostrar que Deus ainda age no meio da sua igreja, junto ao seu povo, e que ainda faz aquilo que lhe apraz ao coração, aquilo que é propósito dele. Qual o problema então? Talvez o problema seja que os Pedros são diferentes. A gente lê Pedro interagindo no capítulo 5 de Atos e vê que por conta de uma mentira um casal morreu, porque brincou com Deus, mentiu ao Espírito Santo. E muitos de nós às vezes se perguntam: por que não acontece hoje aquilo que a gente ouviu que acontecia atrás? E por que não dizer que alguns de nós vivenciou isso? Eu sou prova dessa questão, e a minha vida é prova irrefutável do poder de Deus e da manifestação do Senhor em alguns detalhes da minha vida. Sem sombra de dúvida, eu creio no poder de Deus, creio no poder do Espírito Santo, creio na ação de Deus na terra, sei que Ele está presente na sua igreja e Ele está trabalhando de uma forma inequívoca na sua igreja. Então o que acontece? Talvez o que esteja acontecendo é a falta de vontade, é a falta de determinação lá nessa igreja, que essa igreja é um exemplo. Eu acho que você não sentiu firmeza nisso. O que falta e a diferença que está havendo ainda é em nós, porque não há diferença em Deus, não há falta em Deus. Deus está sempre querendo operar, Deus está sempre querendo ministrar o seu poder. E por conta de algumas pessoas quererem se esconder ou esconder algumas coisas do coração, algumas coisas na sua mente, algumas coisas que não são tão assim de honra para Deus, penso que por falta de amarmos e buscarmos ao poder do Espírito Santo, não existe tanta manifestação como poderia haver, a ponto de, num culto como o do domingo passado, nós vivermos aquela graça, aquela ação poderosa do Espírito Santo que nos alegrou tanto. A verdade é que o Senhor quer marcar não só os nossos cultos juntos no templo, mas a nossa vida. Ele quer autenticar com o poder da sua glória. E o último versículo que eu li aqui, que é o 14, diz que todos eles perseveravam unanimemente. Eles eram unânimes, 100%. Perseveravam, não desistiram, continuaram confiando. Diz aqui que todos estes perseveravam em oração e súplicas, todos eles, até que a promessa de Deus veio, aconteceu. E o Senhor Jesus diz que Ele retrata de uma forma objetiva aquilo que João Batista declarou. E eles perguntam para o Senhor: nesse tempo que o Espírito Santo vier, o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o Senhor disse: não vos convém saber o que o Senhor tem determinado sobre os tempos e as estações, que Ele tem estabelecido pelo seu próprio poder. Ele não está dizendo que Deus não tenha estabelecido, Ele diz que Deus tem estabelecido sim um tempo para cada coisa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que não há falta de controle na mão de Deus sobre qualquer coisa.
daquele tempo e deste tempo. Tudo está na mão dele. Por que o Senhor disse isso? Para a gente se ocupar com as coisas que realmente interessam ao reino de Deus e não desviarmos do propósito. Dias atrás eu compartilhei com vocês isso que está explicitado em Efésios. Se não foi com vocês, foi em outro lugar. Dia de semana estou nos templos também. Aquela palavra que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho. Naquele dia eu disse que às vezes nós não nos embriagamos com o vinho, mas nos embriagamos com outras coisas embriagantes da nossa vida, que nos roubam o privilégio de desfrutarmos da permanência no Senhor. E talvez seja por conta de isso acontecer na nossa vida que a gente não desfruta de uma forma mais intensa e pontual daquilo que é promessa de Deus para a sua igreja. Ontem eu estava com os jovens e eu ouvi a palavra que é bíblica dizendo que não há mudança em Deus, que não há nada de mudança no Senhor. Ele continua mantendo a sua palavra naquilo que Ele prometeu. Mas o que acontece? O que acontece somos nós, as pessoas, que hoje temos um propósito, amanhã outro, dependendo das coisas circunstanciais da nossa vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre a virtude do Espírito Santo. Eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? A evidência da presença de Deus, a gloriosa unção do Senhor. A gente leu em Efésios agora que quando confessamos a Cristo, recebemos ao Senhor o poder do Evangelho no nosso coração, recebemos o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que Deus vai cumprir tudo aquilo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós falamos sobre isso. E também em Efésios capítulo 3, versículo 20, parece que foi o presbítero Alexandre Dalto que orando relembrou o versículo, que Deus faz tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, e ele lembrou, segundo o poder que em nós opera. Então há um poder que em nós opera, há um poder que opera na igreja, há um poder que quer operar na nossa vida, há um poder que quer manifestar a autoridade divina em nós. Isso está retratado em Atos dos Apóstolos com uma evidência incrível. É aqui que a gente vê o covarde Pedro que diz: bate no peito, eu não te nego, ainda que todos te neguem, eu não te nego. É aqui que a gente vê esse Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da virtude do Espírito Santo, uma reação de glória na vida dele. É aqui que a gente vê esse personagem bíblico agindo de uma forma totalmente diferente daquela que ele agiu quando do julgamento do Senhor Jesus. Você conhece ele, você é um deles, você anda com eles, não, não e não. Aí o galo canta, e ele então vive a amargura de ter negado ao Senhor Jesus, mesmo sem querer negar. Pedro não tinha a intenção de negar Jesus, de dizer que não o conhecia. Ao contrário, quando ele disse: não te nego, vou contigo até a morte, era a determinação do seu coração, era o que ele queria fazer, era o que ele pretendia fazer. Mas diante das ameaças, diante daquilo que ele estava vendo acontecer, ele não conseguiu superar a sua fragilidade, ele não conseguiu se manter íntegro naquilo que ele havia dito. E interessante que o Senhor já havia falado para ele: olha, Pedro, você é apenas um fragmento de pedra, Pedro. Você não vai conseguir cumprir isso. E aí ele sofreu a amargura de negar o seu Senhor 3 vezes. É esse mesmo Pedro que, na virtude do Espírito Santo, aponta o dedão no dia de Pentecostes e diz: vocês mataram o santo. Foram vocês, a culpa é de vocês, não foi dos romanos. Os romanos foram executores, foram vocês que condenaram, foram vocês que pediram a cabeça dele, foram vocês que expuseram ele à morte. E ele anuncia isso com toda a determinação. Você vai ver o Pedro em Atos dos Apóstolos com outra identidade. Ele agora tem uma identidade da virtude do Espírito Santo, que o credencia espiritualmente a fazer sem prometer, sem dizer na sua carne, mas fazer na ação do Espírito, e permitir que essa virtude exale na vida dele, transpire na vida dele essa autoridade que ele recebeu.
E eu estou falando para pessoas que durante a sua vida, e eu me considero como você, que sofremos as nossas fragilidades, temos as nossas destemperanças, mas eu quero lhe lembrar que há um poder que opera na igreja, que quer operar na nossa vida e nos dar a autoridade de suplantar todo esse tipo de fragilidade. Eu estava ontem no culto dos jovens ouvindo uma irmã que está aqui agora, e que a gente não a chamou de novo, porque não tinha combinado e também não tem tempo, para ela testemunhar o que ela disse, o que ela falou, do que ela vivenciou no retiro, e daquilo que ela estabeleceu como propósito para o seu coração. Eu quero lhe dizer e lhe lembrar que o poder do Espírito Santo, a virtude, o roache, o dínamos do poder do Espírito Santo está disponível para a igreja do Senhor Jesus hoje. Subterfúgio do inimigo, a forma ardilosa dele agir, se torna cada dia mais intensa e fraudulenta. O método dele demover-nos da glória que Deus nos outorgou, de nos lançar distante da manifestação do poder de Deus. Quando a gente relembra, como eu disse agora há pouco, Efésios, que diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, fala da habitação do Espírito em nós, fala da autenticação do Espírito na nossa vida, que nós somos de Deus. O apóstolo João declarou, escrevendo, ungido pelo Espírito, que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O que ele está dizendo? Que se alguém tem o Espírito de Deus em sua vida, esse tal é dele. Por quê? Porque isso é um selo que autentica a propriedade divina na nossa vida. Você pode dizer amém? A gente lê Pedro declarando, ele diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se estávamos em trevas espirituais, fomos trazidos, transportados para a luz, foi a virtude do Espírito Santo, foi a virtude do poder de Deus que fez isso, não foi a sua vontade. Hoje de manhã, estávamos aqui diante de uma poderosa palavra de Deus ministrada pelo pastor André Machado, e ele estava relembrando, retratando o que a Bíblia diz, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então é uma virtude do Espírito de Deus operando na minha vida e operando na sua vida. Isso não é para nós nos vangloriarmos, é para a gente glorificar o nome do Senhor, porque esta obra é dele. Como alguns gostam de dizer, é Deus purinho na nossa vida, fazendo esta obra que a gente não consegue fazer, por mais que a gente tente. Somos um Pedro antigo quando queremos remover da nossa vida algumas coisas pela nossa própria vontade e intelecto. Só quando submetidos à virtude do Espírito Santo, algumas castas são vencidas, alguns encostos, me permita dizer, são tirados, algumas coisas que encostam na nossa vida e que ficam assediando a nossa vida. Eu não sei se você tem essa percepção, que muda a cena, muda o cenário, mas a manifestação continua sendo a mesma. É aqui na palavra de Deus que a gente encontra Jesus cheio do Espírito Santo, sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus fala disso. Lucas comenta também que ele, no capítulo 4, que ele cheio do Espírito Santo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e vencendo toda aquela tentação, aí ele diz, e pela virtude do Espírito Santo foi para outro lugar. Ou seja, Cristo era dirigido pela virtude do Espírito Santo. Essa mesma virtude que quer governar a minha vida, que quer governar a sua vida. Por que eu digo quer governar a minha vida e governar a sua vida? Porque de vez em quando nós ousamos em fazer alguma coisa que não é totalmente o propósito de Deus para nós. E interessante que às vezes até nós sabemos isso antes de fazer. E depois ficamos juntando os cavacos que não precisavam existir, porque nós tomamos decisões que já entendíamos não ser plenamente da vontade de Deus. Eu quero dizer que essa virtude do Espírito Santo não vem só
para mostrar um poder à nossa vida e nos fazer sentir coisas. Mas esse poder do Espírito Santo vem para trazer para nós essa autoridade sobrenatural. Com o selo do Espírito, nós frutificamos, Gálatas 5:22, que é a mudança da nossa natureza. Uma outra pessoa em Deus, mas com a virtude do Espírito Santo, nós suplantamos as nossas limitações humanas, a nossa timidez inerente à maioria de nós, as coisas que nós não sabemos fazer, e nós vemos então uma autoridade extraordinária agindo em nossa vida. Eu quero lhe dizer que esta virtude está disponível a você que quer, a você que tem a necessidade, a você que busca, a você que tem um propósito verdadeiro de engrandecer o nome do Senhor, a você que quer glorificar a Deus na sua vida, a você que quer intrepidez, a você que quer determinação, a você que quer coragem, a você que quer robustez espiritual, a você que não quer ter respeito humano, não desrespeitando, mas não ter respeito humano no que diz respeito a falar do poder de Deus e da graça do Senhor. Eu quero lhe dizer que esta virtude está disponível para você agora. Mas só quero te lembrar que teve ontem também. Na semana passada também teve disponível a você. E ela vai estar disponível para você sempre. E quando eu e você nos despertarmos a viver isso de uma forma intensa, ela vai se manifestar na nossa vida e vai refletir, vai trazer o efeito da vida de alguém que está interagindo com essa virtude. Quem pode dizer amém ao Senhor? Essa virtude, só relembrando alguns episódios bíblicos, é o que aconteceu com Maria no capítulo 1 de Lucas, quando escreve que o anjo apareceu para ela e disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendito o fruto do teu ventre, bendita és tu entre as mulheres. E a Bíblia diz que ela estranhou aquela saudação, e o anjo retrata: você vai conceber, vai ter um filho. Ela diz: como pode ser isso se eu não conheço varão, não tenho relacionamento sexual com homem algum, sou virgem, ela diz. E ele disse: a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e você vai conceber no teu ventre um menino, e vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A virtude do Altíssimo, o poder de Deus, que vai vir a você para fazer algo extraordinário, que nem o José acreditou, porque ele não estava na mesma vibe, na mesma unção, na mesma direção, ele não estava presente na hora. Ele falou: vou deixá-la secretamente, não vou infamá-la, vão dizer que foi eu que fiz, mas vazei fora e não vão matá-la apedrejada por conta do seu adultério, porque o próprio José julgou: ela está em adultério. Uma mulher que estava na unção do Espírito Santo, uma mulher que recebeu a graça, o poder de Deus, a manifestação do Senhor, que achou graça diante de Deus, aquele que estava comprometido com ela, o seu noivo, como hoje poderia se dizer, duvidou, achou estranho aquilo, e quando ele vai dormir, ele diz: amanhã vazo fora. O Senhor falou com ele em sonho: rapaz, o que nela está gerado é do Espírito Santo, é coisa minha. Aquilo foi tão incontestável para o José, que ele nunca mais conversou sobre aquilo. Pode olhar, você nunca vê ele conversando sobre aquilo. Por quê? Porque era a situação resolvida. Por quê? Porque quando a virtude do Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa e conscientiza que é Deus agindo, não há dúvida, não há sombra de dúvida, porque a manifestação do Senhor é poderosíssima. Está com dúvida de alguma coisa na sua vida? Você precisa da virtude do Espírito Santo para sanar essa dúvida, porque ela vai arrebentar, vai dinamitar tudo e vai comprovar a vontade de Deus. Quem pode dar glória aqui ainda? Quem pode celebrar ao Senhor? Graças a Deus. Se lembram
da mulher do fluxo de sangue, quem se lembra? Que o Evangelho retrata com tanta propriedade, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher, sangrando há 12 anos, com todo respeito às mulheres presentes aqui, se existem mulheres que durante o seu ciclo menstrual, elas ficam debilitadas por conta da perda do sangue, fracas, enfraquecidas, nem todas ficam, mas algumas ficam. Algumas até incham e têm algumas manifestações estranhas no seu próprio corpo por conta daquele ciclo. Imagine uma mulher há 12 anos, sem interrupção. E o gravame da coisa é que a Bíblia diz que ela havia gasto todos os seus haveres, e a coisa grave da história é que a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Ou seja, todo o seu esforço foi em vão. Ela era considerada impura pelo sistema dos fariseus, pelo sistema dos judeus, de olhar relacionamento. Então, se ela tem um ciclo menstrual interminável, se ela tem esse sangue que ela perde há 12 anos, então ela é impura segundo a lei, não pode ter relacionamento com alguém, não pode tocar em ninguém. Ela sabia disso. E o livro, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, diz que, no capítulo 6, versículo 19, eu anotei aqui para não esquecer, que toda a multidão procurava tocar nele, porque saía dele virtude que curava a todos. Isso aqui é antes do episódio da mulher, porque o episódio da mulher Lucas retrata no capítulo 8. Marcos conta essa história no capítulo 5, mas Lucas narra no capítulo 8. Então essa mulher sabia que quem tocasse em Jesus seria curado. Ela seria curada se ela conseguisse tocar em Jesus, mas por conta da sua situação, da circunstância que ela vivia, ela disse: eu não posso tocar nele. Eu não posso tocar nele como as demais pessoas que tocam e são curadas. Mas se tão somente tocar naquilo que é dele, você entendeu isso? Eu não posso tocar nele, sou impura cerimonialmente falando. Mas se eu tocar em alguma coisa dele, vou ser curada. Se tão somente tocar na orla, na gola, na parte da sua vestimenta, vou ser curada. E o que ela faz? Era a chance dela. 12 anos, sangrando. A Bíblia diz que ela vem e toca na veste de Jesus. Alguns dizem, faz-nos ver uma cena dela arrastando pelo chão para tocar na orla, embaixo. Mas a verdade é que ela toca na veste de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca na veste de Jesus, imediatamente ela se sente curada daquele mal. E o que acontece? Jesus para e pergunta: quem me tocou? E os advogados do Senhor, os discípulos dizem: ô Senhor, tem um monte de gente te apertando, a multidão te aperta, ninguém te tocou, isso é uma casualidade. A multidão não te toca, a multidão te aperta. Só que Jesus sabia que no meio daquela multidão que apertava, tinha uma mulher que havia tocado nele. E ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude. Por que eu sei? Porque sei. Porque Jesus sabe quando ele compartilha da sua virtude com alguém que toca nele pela fé. Hoje pode ser o seu dia. Hoje alguma coisa na sua vida pode ser resolvida ou começar a se resolver por conta da virtude do Senhor que está aqui. Mas você tem que tocar nele, você tem que crer nisso. Porque vai acontecer o poder de Deus na sua vida. E ela vai e toca, ela recebe a cura e ela se manifesta, ela se declara: fui eu quem te tocou. E o que Jesus disse para ela? Agora você vai ser apedrejada porque você estava impura e me tocou. Ele manda ela ir para casa abençoada, em paz,
porque ela ousou. Eu poderia até pensar, conjecturar que a virtude que saiu Jesus, tocou nela e resolveu o seu problema, já estava agindo na vida dela, quando ela decidiu fazer algo que era incrível fazer. Isso quer dizer que quando nós partimos para decidirmos algo da nossa vida com Deus, já é a virtude de Deus agindo na nossa vida, porque isso não vem de você, isso é dom de Deus, isso é ato do Espírito Santo agindo na sua vida. Então, se enquanto fala, o Espírito Santo está agindo em você, agitando você para fazer algo, não é a sua mente, é o poder do Espírito Santo já agindo em você. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo declara: de mim saiu virtude. E essa mesma virtude, ele diz aos discípulos: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber essa virtude, e por conta dessa virtude, vocês vão fazer coisas que vocês hoje não conseguem fazer. E aí eu tenho que conversar com você sobre alguma coisa que você já idealizou fazer, já pensou em fazer, mas está procrastinando, adiando, passando, deixando passar o tempo. Algo que você sabe que é divino, que é de Deus para a sua vida, uma decisão, não na carne, mas uma decisão no Espírito. A virtude do Espírito Santo não vem para operar coisas simples, naturais. A virtude do Espírito Santo veio para manifestar a glória de Deus de uma forma sobrenatural, de maneiras que você passe a fazer aquilo que você não podia fazer por conta da sua inibição, por conta de qualquer coisa na sua vida. E eu quero de novo dizer, quando Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, eu digo que você hoje pode receber essa virtude, que a virtude do Espírito Santo está aqui. Não está aqui perambulando, procurando alguém para entrar. Não, a virtude do Espírito Santo está aqui porque nós estamos aqui cultuando o Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Senhor e Ele quer, de uma forma muito explícita, de uma forma muito evidente, ministrar isso a nós. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer, eu quero te relembrar é: você quer? Você quer continuar agindo no natural, ser uma pessoa natural como todas as outras? De vez em quando declarar que Jesus tocou na sua vida, algo foi movido, enfim, Deus fez. Ou você quer determinar a andar segundo a vontade do Senhor e fazer aquilo que precisa fazer em todos os atos e momentos da sua vida? Eu posso levar a minha vida de maneira natural, você também. Existem pessoas levando a vida de maneira natural dentro da igreja. Recebi um vídeo essa semana que eu não vou falar dele, de um irmão que está aqui, de uma coisa horripilante. Compartilhei com a minha esposa hoje ou ontem. Misericórdia. É preciso ter muita confusão na mente acerca do reino de Deus para agir daquela forma, equivocando tudo. E como às vezes alguns de nós equivocam a sua vida espiritual em relação a alguns detalhes que acontecem. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, e nós vamos ter o privilégio de ler durante todo esse mês, nós encontramos algo extraordinário, que diz um amigo meu, irmão nesta casa, que é uma pregação de recurso quando você não lembra de outra coisa para dizer, porque é uma palavra poderosa. Atos 3, narra que Pedro e João subiam juntos à hora da oração. Mas na verdade eles sempre subiam juntos à hora da oração. Essa é a verdade. E a verdade do texto é que aquele homem coxo sempre estava à porta formosa do templo.
Agora imagine você subindo a hora da oração, no tempo para orar, tem lá um aleijado pedindo esmola, e você olha para ele, e a sua intenção também é dar para ele alguma esmola, porque é o que ele pede. Porque você nunca imaginou que você pudesse resolver o problema daquela pessoa. Você nunca passou pela sua mente, ou pela mente de Pedro e João, que através deles alguma coisa pudesse ser realizada. Talvez eles concebessem assim: escute, se Jesus estivesse aqui. Será que eles pensaram isso algum dia? Eu não sei, só estou aqui tentando imaginar a cena. Mas quando o Espírito Santo desce, e quando eles são cheios do Espírito Santo, cheios por completo, eles não passam por aquele coxo, a porta formosa do templo, da mesma forma. Talvez eles até quisessem fazê-lo, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo estava sobre eles. E quem tem a virtude do Espírito Santo presente na sua vida, como eles tinham naquele momento, não olha as circunstâncias da vida da mesma forma que olhava. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo nos transporta para o reino celestial, para a autoridade do reino de Deus. E a gente concebe, olha as circunstâncias da vida que a gente sempre viu. A gente, com a virtude do Espírito Santo, não vai olhar uma coisa que precisa de solução e a gente vai ignorar. Não! Mas a virtude do Espírito Santo nos faz olhar para aquela circunstância e nos posicionarmos de maneira como Jesus Cristo se posicionaria. Este é o poder, esta é a virtude do Espírito Santo presente em nossa vida. E eles vão subindo para ir orar, e lá está o homem pedindo esmola. E de novo, eles metem a mão no bolso, tomam duro. Tem nada, igual pau de sebo, como dizem aí. E naquele dia, na virtude do Espírito Santo, eles chegam para aquele homem, não obstante o fato de terem pessoas subindo, entrando e saindo, e eles dizem: olha para nós. Por quê? Porque o pedinte já estava tão acostumado a pedir que nem olhava para a cara das pessoas, só levantava a mão para ver se alguém entregava alguma coisa. Mas naquele dia, na virtude do Espírito Santo, escute o que eu vou lhe dizer, ainda que eles tivessem, eles não queriam dar àquele homem um paliativo. Eu vou lhe dar algo que motive você a voltar a esse lugar. Eu vou lhe dar algo que faça com que você sobreviva estando aqui. Eu vou lhe dar algo que corresponda àquilo que você pede. Na virtude do Espírito Santo, Pedro e João entendem que ainda que tivesse dinheiro, não daria para eles. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo fez com que eles agissem como o Senhor agiria estando ali. E eles dizem, eles estendem a mão para pedir, e se ele fala, olha para nós, é porque ele não estava olhando, certo? Verdade ou não? Ele olha para nós. E você já sabe o que está escrito. Eles dizem, não temos prata nem ouro. Se eles dessem intervalo na frase, o camarada ia ficar muito aborrecido. Igual alguns pedintes que quando você dá alguma coisa, eles olham e ainda debocham. Já passou por isso? É ou não é verdade? Mas não deu tempo. Eles dizem, olha para nós. E o que o texto me leva a dizer, embora não esteja escrito, é que ele olhou. Isso está no capítulo 3 de Atos. Eles olham para nós. E eles dizem, não temos prata nem ouro, não temos o que você quer, mas nós temos o que você precisa. Porque na virtude do Espírito Santo você tem o que você precisa para você, e você tem o que você precisa para compartilhar com outras pessoas, que comumente você encontra no seu dia a dia. Você pode receber essa palavra para você? Me veio à mente, desculpa, eu vou dizer, com a virtude do Espírito Santo na sua vida, você sai da toca e você mostra a sua cara de crente.
de alguém que crê no poder de Deus e apresenta solução para algo que humanamente não tem a solução. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo está presente na sua vida. A virtude do Espírito Santo me arranca do meu natural e me transporta para o sobrenatural de Deus. Eu passo a olhar as circunstâncias e enxergá-las, mas eu passo a olhar o poder que em mim opera e que pode transformar aquele cenário. Eles dizem: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que eles pegam na mão direita do homem e ajudam ele a ficar de pé. Ele se firma sobre os seus pés e começa a pular e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo estava ali. Porque quando a virtude do Espírito Santo está presente na nossa vida, a gente passa a interagir com as coisas de uma maneira diferente do que agiríamos no nosso natural. Eu sei que isso para você talvez seja uma utopia, que você não precisa disso, deixa eu me enganar. Mas todos nós que estamos aqui precisamos viver a virtude do Espírito Santo para vencer as nossas limitações e interagir com a glória e com a graça que o Senhor quer mostrar às outras pessoas. Você está aí? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Amém. Se o pessoal do louvor puder voltar. Glória a Jesus. Se eu puder ter intercessores que realmente intercedam, seria um bom momento. A primeira experiência que os irmãos tiveram em Atos, estando no cenáculo juntos, é que de repente veio do céu um sonido, um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Imagine, você pode imaginar isso? Um vento veemente, forte, um som como se fosse de um vento, e encheu toda a casa, encheu tudo. E a Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E essas línguas, essas labaredas, esses fachos de fogo pousavam sobre cada um deles. Pousavam, a Escritura diz pousavam, pairava, parou sobre cada um deles. E todos começaram a falar em novas línguas, como o Espírito lhes concedia que falassem. Quem concedia era o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. E a perplexidade das pessoas é, esses homens, porque a Bíblia diz que haviam no mínimo 17 nações representadas em Israel naquele dia, que vieram para celebrar a festa. E eles disseram: o que é isso que a gente está ouvindo? O que é isso que a gente está se deparando? Porque eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia diz que aqueles homens que ouviram declaram: eles não são indoutos, no sentido de dizer, eles não estudaram a nossa língua, eles não moram nos países que a gente mora, eles não sabem falar essa língua. Como que nós os ouvimos falar na nossa própria língua das grandezas de Deus? Então a virtude do Espírito Santo que estava neles os capacitava a falar de uma língua que eles não aprenderam, mas das grandezas de Deus. Eram idiomas desconhecidos para eles. Ali estava uma representação clássica da virtude de Deus, do poder do Senhor, fazendo de uma forma extraordinária, a ponto deles, daquelas pessoas entenderem: isso só pode estar acontecendo por algo sobrenatural. Eles não têm capacidade para fazer isso. Talvez seja o seu caso.
Que algumas pessoas, quando virem a virtude do Senhor na sua vida, vão dizer: ele não tinha capacidade de fazer isso, é ela fazendo isso. E talvez você próprio dizendo e declarando: eu não tinha capacitação para fazer isso. O que está em operação na minha vida é a virtude do Espírito Santo. E aí o nome do Senhor vai sendo glorificado, glorificado, glorificado. Eles receberam porque tinham vontade de receber e ficaram em obediência à palavra que Jesus liberou. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que cada crente desta casa seja tomado de um profundo desejo de se envolver com as coisas que são de cima, com as coisas onde Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que haja uma sede em nossa vida, que haja uma fome de nos envolvermos com o poder de Deus, com o poder do Senhor. Você que está aqui agora, que seja o mais cético, que nunca orou por isso, que nunca se interessou por isso, que aliás está com o coração todo turbado, porque você viu alguns exemplos na igreja que não conferiam com a manifestação do Espírito Santo, e você se reprovou, se anulou, se baniu desta virtude. Nunca desejou e até disse: eu não quero ser para isso. Deixa quem quiser se responsabilizar por aquilo que está fazendo que não deveria fazer, mas vai tu e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus. Eu não gostaria, juro que eu não, prometo que eu não gostaria de chamar a gente aqui à frente. Queremos orar com você para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas eu quero orar com você agora no lugar em que você está, para que você comece a se interessar por isso. Só que tem um pequeno detalhe, eu vou usar a Bíblia para deixar isso aqui inequívoco. Todo tempo que você estiver cheio de qualquer coisa que ocupe a sua vida e que iniba você ou desvie você do propósito de Deus, você tem que jogar isso fora. A Bíblia diz, eu repito, não vos embriagueis com vinho. Eu digo, não vos embriagueis com coisa alguma que vos impeça de relacionar primeiramente com o Senhor. Foi dito aqui na hora da ministração do louvor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então tem que haver um interesse em mim e você de buscar isso. Tem que haver um propósito. Eles não ficam quase 10 dias ali no cenáculo, esperando para receber a plenitude do Espírito Santo à toa. Não, eles estavam unanimemente em oração, perseverando em oração. Eles não estavam ali, pastor Enésio, murmurando: não acontece, não desce, e quando descer como é que vai ser? Não, 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 não. Eles estavam em oração, eles estavam unânimes no propósito. Ele mandou esperar. Então nós estamos esperando. Como Ele mandou esperar, o que eles faziam retratava o que Jesus, a condição que Jesus mandou esperar. Fiquem em oração, fiquem em consagração. Eu falo a você que está aqui e não se interessa por isso. Isso é profanar um propósito divino para a sua vida. Ignorar isso, se desviar disso, não desejar isso, é como Esaú que troca a bênção da primogenitura por um prato de guisado de lentilha. É querer se satisfazer momentaneamente por algo que te apraz e deixar de desejar e conviver com algo que vai resolver a história da sua vida e resolver a história da vida de outras pessoas. Essa virtude é para você que gostaria de ver pessoas da sua família se rendendo ao Senhor, amigos do trabalho se rendendo ao Senhor. Essa virtude é para você que gostaria de começar falando, testemunhando da glória e do poder de Deus. Essa virtude é para você que não vai desrespeitar ninguém, mas não vai ter respeito humano ao ponto de se inibir e não compartilhar daquilo que é preciso ser compartilhado. Essa virtude veio para resolver o seu problema, veio para resolver o problema da fragilidade da igreja. Tem cânticos na harpa que a gente não canta mais, mas cantávamos e declarávamos: eis que surge um povo forte,
revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a Ele pertencer. Aleluia! Essa virtude, esse poder de Deus é que operou na vida dos nossos irmãos lá no início. Você acha que era só mesmo uma força de vontade que fazia-os enxergar a estaca afogueada, e eles não podiam, e se eles não negassem o nome de Jesus, eles seriam amarrados lá e queimados seus corpos vivos? Essa virtude é a mesma que testificou autoridade nos nossos irmãos nas arenas romanas. Essa virtude é que esteve sobre Policarpo no ano 100 e alguma coisa, 156. Ô Policarpo, nós vamos te atirar aos leões, às feras. Você vai morrer, Policarpo. Nega o nome de Jesus. Eu negar ao Senhor que só me fez bem. Durante toda a minha vida eu fui ministrado pela bondade de Deus. Como que eu vou negar o meu Senhor agora? Chamem as feras, solte-as, eu estou preparado para elas. Oh, glória a Deus. Pastor, você está dizendo que eu vou morrer? Não, eu estou dizendo que você vai viver o propósito de Deus. Isso não é só para hoje aqui agora. Isso não é só para o mês de dezembro. Isso é para a nossa vida toda. Mas de uma forma muito carinhosa, o Espírito Santo reservou dezembro para a gente ler Atos dos Apóstolos e nos ver no livro. Eita glória! Oh, maravilhoso Senhor! E ver o cumprimento dessas escrituras de uma maneira poderosa na nossa vida. Não vou me surpreender se alguém aqui contar, testemunhar e dizer: alguém que era cego passou a ver, alguém que era coxo começou a andar, rins parados começaram a funcionar. Eita glória a Deus! Eu preciso muito do perdão de Deus. No início dessa igreja, quantas coisas miraculosas aconteceram. Gente com útero definhado gerou filhos para a glória de Deus. Gente com caroços em seio e útero foi depois fazer o exame e já não tinha mais nada, por causa da virtude do poder de Deus, por causa da glória de Deus. Jesus não mudou, igreja. Jesus é o mesmo. Nós mudamos. Mas essa palavra, esse mês de dezembro, é para a gente voltar, é para a gente de novo restaurar propósito. E vai começar com a sede do seu coração, com o desejo do seu coração. Quando namorados na igreja começarem a orar, vamos buscar o poder do Espírito Santo. Vamos buscar o poder do Espírito Santo. Quando noivos na igreja começarem a orar, quando famílias começarem a orar, nesse mês de dezembro, nós queremos o poder do Espírito Santo. Quando setores da igreja, antes de uma reunião, abrirem as escrituras e orar pelo poder do Espírito Santo, ele vai acontecer. A glória de Deus se manifestará. As almas virão ao Senhor. Os nossos batismos entupirão de gente. Levaremos um longo tempo batizando as pessoas por causa do número de convertidos. Oh, aleluia! Oh, glória! Nós nos incomodaremos quando um milagre não acontecer em uma semana. Olha, já tem uma semana que eu não vejo um milagre de Deus. Nós vamos nos incomodar por isso e voltar a jejuar e voltar a buscar o poder de Deus. Quando os grupos de louvor na igreja, não tem nada a ver com vocês, mas tem que todos se reunirem em oração e declararem: nós estamos buscando a virtude do Espírito Santo. Quando o pessoal do comunicar antes de fazer alguma coisa, nós estamos buscando o poder do Espírito Santo. Quando o setor de casais, de família, de criança, enfim, todos estamos buscando o poder do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Quando nos cultos jovens nós falamos sobre isso, e vamos falar muito sobre isso, a glória de Deus vai se manifestar. Você quer? Você quer? Você acha que a igreja precisa? Você acha que a igreja precisa? Eu só quero te lembrar que você faz parte dela. E a igreja que você quer pertencer depende da ação sua, depende da atitude sua. Aleluia! A bênção que você quer para a igreja e que você quer ver na igreja não passa
não se exclui de você, você tem que participar dela. Sabe por quê? Porque senão ela vai acontecer e você não vai reconhecer como sendo de Deus. E eu quero declarar profeticamente com a palavra que eu estou compartilhando com vocês hoje, que hoje começa um mover de Deus diferente nesta casa, que olhos serão abertos para ver o sobrenatural. Eu quero profetizar e declarar o propósito do batismo no Espírito Santo, profetizado por Joel. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, sobre servos e servas derramarei do meu Espírito. Gente velha que pensa que agora já acabou tudo, vão voltar a sonhar, vão voltar a idealizar coisas. Jovens, adolescentes que estão amarrados, oprimidos por essa geração, envolvidos com a internet demasiadamente, por conta disso, amarrados em suas mentes, serão desamarrados pelo poder de Deus, e haverá um fluir do Espírito Santo. Eita, glória a Deus! Oh, aleluia! Não espere do pastor, busque você, o Senhor, se envolva com o Espírito Santo. Olha ele aí, olha o Espírito do Senhor arrepiando os seus poros, olha ele aí, ó. Olha o Espírito Santo trabalhando a sua vida. Eita glória! Ele veio para isso, ele veio para trazer a virtude. Choregia, chequere, maneira ganará. Oh glória! Ele veio para te dar autoridade celestial, porque você está sentado, assentada nos lugares celestiais em Cristo. Diga ao Espírito Santo, eu quero. Diga ao Espírito Santo, a igreja precisa. Diga ao Espírito. Você que está em casa, clame ao Espírito Santo agora, clame ao Senhor, invoque o poder de Deus, invoque esta manifestação. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, batiza, enche do teu poder, move, Senhor, toca com a tua virtude, toca com a tua virtude, age, Jesus, oh Senhor, oh aleluia, move, Senhor, no grupo de louvor, move nos músicos, move nos cantores, para que haja mais unção ainda, move, Senhor, no baterista, move, Senhor, na portaria da igreja, move, Jesus, nos obreiros, move nas crianças, move nos adolescentes, move nos jovens, move nos adultos, move nos idosos, move nos solteiros, move nos casados. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Receba o Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo. Diga para Ele, eu quero, eu tenho vontade, eu quero te conhecer mais, eu quero a revelação das coisas de Deus. Diga, eu quero saber o que eu faço com a minha vida, eu quero saber o que eu faço na minha casa, eu quero saber o que eu faço no meu trabalho, eu quero fazer direito segundo a vontade do Senhor, eu não quero fazer segundo a minha intuição. Ei, irmão, você já viu que a sua intuição não está funcionando. Ei, irmã,
Você já viu que a sua intuição humana não está funcionando, mas existe um poder que em nós opera. Há um poder que necessito eu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Clame ao Senhor, invoque ao Senhor o poder de Deus. Invocar é chamar para perto, é dizer eu quero estar perto. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem, Ele vem, o poder dEle vem. Não é algo forjado, não é algo mecânico, não é algo no automático, é experiência viva com o Senhor.